Olá, meus queridos alunos do EJA, Ensino Médio, 9ª etapa. Olha eu aqui de novo, professor Rosângelo Assis, um dos professores de filosofia aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Estamos juntos novamente para essa aula muito bacana de filosofia. Vocês vão gostar muito porque nós vamos conversar hoje sobre um personagem emblemático na história da filosofia. Um dos mais importantes personagens da história da filosofia. A aula de hoje é a aula 71, a aula 71 de filosofia, que vai falar sobre o método socrático. E esse método está dividido em duas partes, ironia e maiêutica. Muito bem, nós vamos entender um pouco esse método aí. Vamos falar um pouquinho desse Sócrates. Quem é esse Sócrates? Quem é esse personagem, né? Tão interessante na história da filosofia e que dá um quebra, né? O Sócrates, na verdade, ele rompe com aquele pensamento filosófico pré-socrático que nós já estudamos aqui. Estão lembrados? Os pré-socráticos eram aqueles filósofos que iniciaram esse pensamento, que romperam com a mitologia, rompem com a mitologia grega, e aí começa um pensamento filosófico, mas muito baseado na natureza. Eles tentam explicar o cosmos, né? Através do cosmos, através dos elementos da natureza, a origem de tudo. Sócrates começa a fazer diferente. Sócrates começa uma filosofia mais antropológica. Olha só que interessante, uma filosofia mais voltada para o homem, voltada para dentro de si mesmo, voltada mais para entender a si mesmo. Vocês devem conhecer a famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Que Sócrates vai encontrar lá num daqueles Delfos lá, e aí ele começa a partir daí a desenvolver uma filosofia onde ele tenta mostrar que o homem, né, tem capacidade para encontrar esse conhecimento. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre Sócrates e sobre os sofistas que Sócrates enfrentou durante muito tempo na história da filosofia, dentro do seu pensamento filosófico, do momento em que ele esteve presente aqui, tá? Vamos lá. Então, eu vou levar vocês aqui para tentar entender um pouco essa ideia. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles foram sábios que atuavam como, eles eram sábios, né? Olha aqui, sábios, que atuavam como professores ambulantes de filosofia. Eles eram professores de filosofia. Só que o que os sofistas faziam? Os sofistas, eles ensinavam pagando um preço. Ou seja, eu tinha que pagar para aprender. É interessante isso. Qual era a ideia? O que os sofistas ensinavam? A arte da retórica. O que é a retórica? A retórica é aquela arte de falar bem. É aquela arte, a retórica é aquela arte de conversar e argumentar, é a capacidade de argumentar. Então era esse o papel principal dos sofistas. O que eles faziam? Eles ensinavam a argumentar. Só que para argumentar, que para aprender isso daí, o que os sofistas faziam? Cobravam, né? Eles faziam um pagamento a eles para poder ensinar isso daí. E só quem tinha dinheiro que podia fazer isso daí. Perfeito? Eu estou falando daquele na Grécia Antiga ali, lá naquele mundo grego ali. Perfeito? Então, qual era o método que os sofistas utilizavam? Vamos ver aqui o método que eles utilizavam? Eles utilizavam um método persuasivo. Opa! Um método persuasivo. O que era esse método persuasivo, professor? Era uma disputa verbal, onde eles conseguiam justificar qualquer coisa, mesmo que essa coisa fosse de forma aparente. Olha só o que os sofistas faziam, né? Eu consigo justificar tudo, eu consigo explicar tudo, mesmo que seja de modo aparente, ou seja, mesmo que não seja uma verdade absoluta. Era essa a ideia dos sofistas. Vocês estão
eu estou falando dos sofistas aqui, vocês estão achando muito parecido com alguns tipos que tem hoje na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Que não fala a verdade total, que não fala tudo às claras, mas que fica escondendo essa verdade, mas que tem a capacidade de falar, de argumentar. Então era essa a ideia. Por quê? Porque para os sofistas o que era importante? Vamos ver aqui então. Era importante o quê? Para eles, não era dizer algo que fosse verdadeiro. O importante para eles era isso. Não preciso de algo verdadeiro, tá? A questão da aletheia. A aletheia justamente é isso, é a verdade, perfeito? Por quê? O importante para eles era a opinião, aquilo que nós chamamos de doxa. Olha só que interessante isso daí. Estão percebendo aí? Então, o que é importante? O doxa, a opinião. Eu dou minha opinião, se ela é verdade ou não, não me interessa. O importante é essa opinião. Nos meios de comunicação hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, né? As redes sociais hoje, elas estão cheias de quê? Opiniões. Só que a maioria dessas opiniões não tem o quê? Um fundamento. Não tem um conceito da coisa, né? Eu brinco muito às vezes com os meus amigos, porque eu digo, porque agora todo mundo é filósofo, pronto, todo mundo é teólogo, né? Todo mundo sabe um pouco de tudo. Não tem problema, porque todos nós somos filósofos, isso é verdade, só que precisa de quê? De fundamentos para isso. Precisa de quê? Entender o conceito das coisas. Se você não entende os conceitos das coisas, então você vai estar dando o quê? Uma mera opinião, um doxa, que era aquilo que os sofistas queriam. Os sofistas só se preocupavam com isso, com esse doxa. Eles não queriam saber da aletheia. O que era a aletheia? A verdade, né? A verdade verdadeira, podemos falar desse jeito. A verdade verdadeira era apenas uma opinião. Sócrates e os sofistas começam uma confusão aí, uma certa briga. Por quê? Porque Sócrates não concorda com isso. Sócrates foi um forte crítico desses sofistas. Por quê? O Sócrates acusava esses sofistas de estarem preocupados apenas, a preocupação deles apenas era vencer uma disputa verbal. Só queria ganhar essa disputa. Se é verdade ou se não é, não interessa para o sofista. Então isso foi um problema muito grande e Sócrates começou a bater de frente com isso daí. E um outro problema também. Enquanto os sofistas cobravam para ensinar a arte da retórica, Sócrates começou a fazer isso de graça, sem cobrar. Então começaram a chegar até Sócrates muitos jovens, né? Muita gente que não conseguia fazer esse pagamento e até quem conseguia fazer o pagamento, mas achava Sócrates muito mais sábio do que aqueles professores sofistas e enganadores que estavam ali, né? Então o que acontecia? Sócrates começa a desenvolver então uma maneira de ensinar e de mostrar a capacidade que todos têm de buscar esse conhecimento, independente se pode pagar ou não. Então o que o Sócrates faz o quê? Ele faz o inverso dos sofistas. Vamos ver aqui então? Ele faz justamente o inverso. O que ele faz? Ele diz que existe a possibilidade, eu vou possibilitar você alcançar uma verdade, ou seja, a aletheia. E essa verdade vai superar a opinião, ou seja, o doxa, tá? Então, é essa a ideia do nosso pensamento socrático. Tá certo? Isso é muito importante entender. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí, porque é muito gostoso essa parte da filosofia, né? Quando nós falamos de Sócrates. Sócrates eu falei no início, é um personagem emblemático que ele não deixou nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo o que nós sabemos de Sócrates é através do seu discípulo, o discípulo mais famoso que vocês vão estudar lá na frente, né? Daqui a algum tempo mais vocês vão estudar um camaradazinho chamado Platão. Já ouviram falar de Platão? Então, tudo o que nós sabemos de Sócrates é graças a esse camaradazinho chamado Platão. É Platão quem vai trazer para nós todo o conhecimento, tudo aquilo que Sócrates propôs. Sócrates
O pai de Sócrates era um artesão, né? A mãe de Sócrates era uma parteira, então Sócrates era de família humilde, e normalmente de família humilde não se dedicavam à filosofia, porque para se dedicar à filosofia naquele tempo tinha que ter condições financeiras. Por quê? Porque era o seu trabalho. Pensar, né, discutir, tentar entender as coisas, e isso daí não era para qualquer um, era só para quem tinha realmente posses, e Sócrates não tinha posses. No entanto, a capacidade dele de pensar, de raciocinar, de entender as coisas, de ver as coisas, o transformou nesse grande filósofo que acabou marcando aí uma transição muito grande. Tanto é que na filosofia nós temos o quê? Antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? E aí Platão, quando Sócrates morre, Platão começa a escrever e a trazer para todos nós o conhecimento daquilo que foi o pensamento do seu grande mestre Sócrates. Perfeito? Pois bem, para mostrar que os sofistas estavam errados, Sócrates ele desenvolveu um método muito interessante que é dividido em duas partes, né? O método socrático, ele desenvolveu um método que ele vai chamar de maiêutica, não é? Por que maiêutica? Eu já disse, maiêutica que leva ao parto, né? Tá aqui, ao nascimento do conhecimento. Olha só que legal, eu tenho uma ideia, eu questiono essa ideia, eu começo a buscar respostas para essa ideia e finalmente eu chego a uma grande verdade. Perfeito? A ideia da maiêutica, ela vai surgir porque, lembra que eu falei? A mãe de Sócrates era uma parteira. E Sócrates, quando pequeno, acompanhou a sua mãe durante esses trabalhos de parto que ela fazia. E o que o Sócrates dizia? Eu via minha mãe tirar de dentro uma vida. Eu via minha mãe dar à luz a uma vida, né? Ela trazia vida, não só à mulher, mas também àquela criança, aquele ser que estava dentro da mulher. Então minha mãe dava vida. E o que eu quero fazer? Mostrar também, tirar de dentro do meu estudante, do meu aluno, do meu discípulo, o conhecimento que ele tem e que ele muitas vezes nem sabe que tem. É essa a ideia. Por isso que Sócrates fala, eu só sei que nada sei, mas eu sei que eu sei, né? Então, essa é a ideia. Eu sei, mas está aqui dentro e precisa de quê? De alguém que comece a puxar, que comece a instigar, que comece a tirar, que comece a questionar, que comece a cutucar. Para quê? Para que eu possa mostrar o conhecimento que eu tenho. Perfeito? Então era essa a ideia de Sócrates. E como que ele fazia isso? Através da maiêutica, ou seja, ele tirava de dentro, mas ele tinha uma outra partezinha do seu método muito importante, que era chamado de ironia. Olha só, ironia. A palavra ironia hoje, ela é muito usada, né? No nosso dia a dia. Nós usamos ironia direto aí no nosso dia a dia. Tu tá sendo irônico e tudo mais. Mas a verdade é que era essa mesmo. O que o Sócrates fazia? Ele guiava a conversa de modo que o interlocutor, quem o questionasse, percebesse, através das contradições dos seus argumentos, a sua ignorância. Olha só que legal. Repara só bem nisso. O que o Sócrates fazia? O aluno, o discípulo, fazia uma pergunta para ele devolvia com outra pergunta para esse aluno. E o aluno, o discípulo, respondia a sua própria pergunta. Como? Respondendo algo que ele achava que sabia. E Sócrates começava a fazer outra pergunta, e mais outra pergunta, e mais outra. E de pergunta em pergunta, o próprio interlocutor percebia que tudo o que ele conhecia não passava de doxa, não passava de opinião, né? Era essa a ironia, porque Sócrates, ele criava uma maneira tal que ele fazia o próprio interlocutor, que se achava o dono da verdade, perceber o quanto ignorante ele era e o quanto ele precisava conhecer ainda mais, mas que esse conhecimento também estava nele e que ele precisava o quê? A única coisa que ele precisava era aprofundar,
conhecer, entender, buscar lá dentro, né, da sua própria maneira de pensar, do seu próprio raciocínio, entender melhor tudo isso daí. E aí a pessoa muitas vezes chegava à conclusão, chegava à resposta, né? E o Sócrates dizia: tá vendo? Você sabe, só não sabe que sabe, mas sabe. Olha só, uma jogada de palavras aí que Sócrates fazia, né? É uma ironia, não deixa de ser uma ironia, não é verdade? Então, olha só, pensamento socrático fundamental, e isso é importante para quem vai prestar vestibular mais tarde, não se esqueçam, duas palavrinhas fundamentais, tá? Maiêutica e ironia. Vocês entendendo isso, vocês vão conseguir acompanhar e entender muito bem o pensamento socrático ao longo da história. Desse grande pensador que não temos nada escrito por ele mesmo, mas graças a Platão a gente sabe muito desse seu pensamento aí. Perfeito, gente. Eu espero que tenham acompanhado essa aula aí, hein? Eu acho que deu para entender direitinho, porque agora nós vamos para a nossa DLI. Eu quero ver se vocês vão conseguir responder, tá bom? Muito bem, então vamos lá para a nossa DLI, que eu quero ver o que vocês conseguiram aprender dessa aula de hoje. A DLI é o seguinte, a questão número 1. Qual a diferença entre o método dos sofistas e o método socrático? Pergunta fácil, hein? Vamos lá. A questão número 2. No seu entendimento, qual dos métodos é mais utilizado na mídia hoje, no nosso dia a dia? O socrático ou o dos sofistas? Justifique sua resposta. Não precisa só responder, né? Não basta só responder. E a questão número 3. Que motivos você tem para usar o método socrático ou o método dos sofistas no seu dia a dia hoje? Quais são os motivos? Então, vocês vão responder agora essa DLI e daqui a pouco a gente volta para corrigir junto com vocês. Perfeito? Até já!
Então, conseguiram responder? Tava fácil demais, né? Porque vocês prestaram atenção na aula, com certeza, então conseguiram responder. Vamos tentar dar as respostas aqui agora, dessas questões aí, tá bom? E ver se bateu as respostas com as que vocês deram aí. Vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte, né? Qual a diferença entre o método dos sofistas e o método socrático? Vamos lá. A resposta mais ou menos que teria que sair seria essa, olha só, o método dos sofistas, né? O método sofista, ele era baseado aonde? Na persuasão, né? Lembra que eu falava no doxa, era essa a ideia. E o método socrático era baseado num diálogo franco e aberto, né? Para buscar o quê? Uma verdade. Então era essa a ideia. Os sofistas acreditavam que as palavras tinham poder e saíam tentando influenciar as pessoas. Olha a palavrinha aqui, influenciar as pessoas. O método socrático fazia com que as pessoas chegassem a conceitos verdadeiros por meio de conceitos que elas mesmas já sabiam. Lembram só? A maiêutica, né? A ideia da maiêutica, tirar de dentro, e a ironia, fazer a pessoa questionar a sua própria pergunta e tentar achar essa resposta aí. Perfeito? Conseguiram chegar nessa daí? Tava fácil, diga de passagem. É verdade? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão, então.
Vamos lá, muito bom. A pergunta dizia: no seu entendimento, qual dos métodos é mais utilizado na mídia? O socrático ou dos sofistas? Justifique sua resposta. Muito bem. Essa pergunta aí, a resposta dela, ela é bem pessoal, né? Ela é uma pergunta extremamente pessoal. Cada um vai dizer, pera lá, o que é que nós utilizamos mais na mídia hoje? Aquele método socrático ou aquele método sofista? Ou seja, eu vou em busca de uma opinião, é só dada uma opinião e eu simplesmente aceito essa opinião, né? Ou escondendo uma verdade, diga-se de passagem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Ou é o método socrático. Não, a notícia é verdadeira, não existe notícia falsa. O que que vocês acham aí? Hein? Muito bem, vamos ver lá então, né? O comentário da nossa pergunta, né? Olha só, com base no nosso estudo, naquilo que nós fizemos, nós podemos concluir que hoje, por incrível que pareça, o método sofista é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado. Por quê? Porque a mídia pode influenciar nossas opiniões. O que tem de fake news por aí, né, gente? O que tem de fake news por aí, e o pior é que a gente passa muito rápido, né? De um contato para o outro, e aí se espalha rapidamente. Criado falsas notícias para que nós tomemos como verdadeiras e influencia um bocado de coisa, vai influenciar na política, na economia, na sociedade como um todo. Temos que tomar muito cuidado. Temos que ser mais socráticos e menos sofistas. Temos que entender um pouco mais desse pensamento de Sócrates para sermos mais socráticos e buscarmos mais a verdade do que a opinião. Sermos mais aleteios, né, do que doxas. Perfeito? Vamos lá então. Terceira questão, olha só. Que motivos você tem para usar o método socrático ou o método dos sofistas no seu dia a dia? Quais são os motivos que me levam a usar o método socrático ou o método dos sofistas no seu dia a dia? Responderam essa daí? A questão também era pessoal, né? Se vocês olharem, é uma resposta muito pessoal. E um pouco a resposta eu já dei até na segunda questão, né? Quando nós falamos lá da importância de tomarmos cuidado, né, com as opiniões que existem por aí. Muito bem, olha o comentário, diz assim, né, o nosso comentário. Se a pessoa está interessada, olha só, se a pessoa está interessada apenas em convencer o outro, qual é o meu interesse? O meu interesse é convencer o outro. Então, está fazendo uso do método sofista. Agora, quando há um verdadeiro interesse, né, em buscar verdadeiro interesse, olha só a palavrinha aqui, em buscar uma solução para os problemas humanos, então nós estamos usando o método socrático. E aí a pergunta que fica é justamente essa. A pergunta que fica é justamente essa daí. Nós estamos usando mais o método socrático, nós estamos interessados em realmente resolver os problemas humanos, em resolver os problemas da sociedade, ou a gente não está nem aí, tanto faz como tanto fez, é tudo muito relativo, né? O problema não é meu, eu não me interesso por política, eu não me interesso por cultura, eu não me interesso por nada disso, tanto faz, eu só quero convencer o outro de que minha opinião é verdadeira. E pronto, e acabou-se. Se ele acreditar bem, se não acreditar também, tanto faz para mim. Qual é? Se nós estamos interessados desse jeito, então nós somos mais do método sofista e nós vamos continuar tendo uma sociedade muitas vezes construída em inverdades. Olha a palavra que eu usei, inverdades, né? E aí o que acontece? Baseado numa inverdade, muitas vezes a gente vai ter uma existência o quê? Inautêntica. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa existência inautêntica aí que é muito interessante. Perfeito, então que sejamos mais socráticos, né? Que busquemos mais a verdade, que nos interessemos mais pelos problemas da sociedade, pelos problemas do outro, pelos nossos próprios problemas, olhando o nosso próprio eu pessoal. Perfeito, então, nona etapa, eu espero que tenham gostado da aula de hoje e voltaremos em breve com mais filosofia para todos vocês. Abraço, tchau, tchau.